eu já estou aqui com a doutora Aline Stipp, farmacêutica, doutora em microbiologia, tá? Professora da nossa PUC, Pontifícia Universidade Católica de Londrina, para nos ajudar a tirar dúvidas. Nessa primeira etapa, aqui em Londrina, são 8.500 doses da vacina, especialmente tá, para profissionais da área de saúde e também para idosos que estão em asilos. Tem muita gente com dúvidas aqui, vou direto para as perguntas, doutora. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui na RIC. Tem uma pergunta aqui que ela faz falando do filho dela. A Andréia diz o seguinte, que o filho dela, ele é alérgico a ovo e ela quer saber se ele pode tomar a vacina. Eu já vou me adiantar a dizer que nesse primeiro momento não está prevista a vacinação de crianças. Mas vamos falar dessas alergias, dessas intolerâncias. Quem é intolerante a ovo, a lactose, a glúten, essa pessoa pode tomar essa vacina Coronavac? Então, na verdade, Juliano, é bem importante a gente saber qual o tipo de alergia. Eu acho que essa mãe está super instruída, né? Já sabe que a alergia é a albumina e verificar se a Coronavac tem esse componente na sua estrutura. Porque assim, se tiver alergia a algum componente, né, ali da Coronavac, ela não deve ser tomada mesmo. E o que é essa alergia? É alergia imediata, tá? Não é aquela alergia que dá uma reação ali no local da aplicação depois de 2, 3 dias. Geralmente, os casos alérgicos, você toma a vacina e já tem a reação momentânea. Ou seja, quem faz esse tipo de acompanhamento, geralmente tem um médico de confiança, eu acho que deve conversar com ele antes de tomar a vacina. É esse o conselho básico, né? Isso, esse é o conselho. Então, o médico ele vai saber o que tem, quais os componentes da vacina e se aquele paciente vai poder ou não tomar aquela vacina. Você pode mandar a sua pergunta, tá? Através do 991210893. Eu quero que você me ajude a tirar dúvidas aqui. Eu quero falar de você. Tem o Luciano que está falando comigo aqui. O Luciano diz o seguinte, ele é hemofílico e ele quer saber se ele pode tomar a vacina. Tem muita gente que faz tratamentos de doenças sexualmente transmissíveis. Essas pessoas já têm, por si só, uma resistência mais baixa. Elas podem ser vacinadas? Então, na verdade, no caso do hemofílico, provavelmente tome antiagregante plaquetário, né? Toma uma medicação específica. Então, precisa saber se tem algumas contraindicações. Geralmente, essas vacinas muito específicas têm uma listagem de medicamentos que são tomados pela população que não podem ser tomados concomitantes à vacina. Então, ele deve procurar um médico que faz o tratamento, né, no caso da hemofilia, e questioná-lo sobre ele tomar ou não a vacina. No caso do tratamento de câncer, também precisa. Então, provavelmente, os aplicadores da vacina vão questionar isso ao paciente. Você faz o tratamento de alguma doença crônica, apresenta alguma doença autoimune, porque esses terão que ter uma prescrição médica de autorização para tomar a vacina, Juliano. A Luana está dizendo que está grávida de 5 meses e ela quer saber se quando chegar a vez dela, ela vai poder tomar a vacina. Então, Juliano, a Coronavac ela não foi testada, tá? Momentaneamente, nem em gestantes, nem em crianças. Por isso que não está sendo questionada ainda essa população, né? Essas pessoas específicas a tomar a vacina. Não é à toa que a gente tem aquele planejamento todo. A autorização da Anvisa no Brasil é para uso com exceção de crianças e de grávidas. Isso. No entanto, que essa autorização da Anvisa, ela é de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, a Anvisa só replica o que a Organização Mundial da Saúde tem. Como não tem estudo nessa população, não é dada a vacina. Tem mais uma pergunta aqui que vem da Isadora. Doutora, minha mãe tem lúpus, ela pode tomar a vacina? Lúpus é uma doença autoimune, então provavelmente ela tem que ter uma autorização do médico que faz o tratamento para ela poder tomar a vacina. Obviamente que as pessoas que forem chamadas mais para frente agora, depois que a gente terminar a vacinação dos idosos em asilos, dos profissionais de saúde, elas vão ser chamadas pelo postinho de saúde, perto de casa, vão receber a informação do dia da vacina e esses profissionais que vão fazer esse chamado já vão ter acesso a esse prontuário e já vão conseguir meio que direcionar isso. Mas, na dúvida, a pessoa não toma e pergunta para o médico, né? É seguro, sim. Não tomar, aguardar a autorização do médico que acompanha o tratamento daquela doença que o paciente vem a ter. Doutora, eu sofro, a Adriana está dizendo que sofre com fibromialgia e artrite. Há alguma contraindicação nesse caso? Não há contraindicação nesse caso. E já vou até colocar muitos idosos que sofrem de reumatismo. Teria uma contraindicação ou não? Não. Na verdade, alguns problemas reumatológicos, eles são autoimunes. Então, precisa saber qual realmente é o problema reumatológico, por exemplo, artrite reumatoide, muitos têm fundo de autoimunidade. Então, também precisa da prescrição médica para ser realizada a vacinação. Josué está falando que a mãe dele tem bronquite crônica. Ele quer saber se ela pode tomar,
se ela vier a ser chamada para se vacinar? Pode sim. Na verdade, assim, praticamente são as mesmas indicações de outras vacinas, a questão de sintomatologia, por exemplo, paciente que está com febre. O paciente que está com febre já está tendo uma resposta fisiológica do organismo a um tipo de reação. Então, ele não deve ser vacinado naquele momento, porque é sinal que o organismo já está combatendo uma infecção. Se você colocar uma vacina que vai amplificar essa resposta imunológica, pode trazer algum dano ao paciente. A Joana de Cornélio Procópio está dizendo que o marido dela é fumante, já teve, inclusive, problemas nos pulmões, e ela quer saber se ele poderia tomar. Então, ele tem que ver qual a comorbidade que ele tem, se é um problema respiratório devido, né, a ser fumante ou um problema de hipertensão, alguma coisa. Se ele entrar naquela classificação liberada pelo governo, ele deve tomar vacina sim. Essa é uma vacina muito específica porque ela já foi construída pensando em comorbidades, né, pensando em diabetes, pensando em algumas outras doenças crônicas, como hipertensão, ela já foi pensada para esse público, né? Então, as pesquisas, eles trouxeram, né, um rol de pacientes a serem imunizados durante as pesquisas que apresentam essas comorbidades. Por isso, a segurança em dar a vacina a esses pacientes que apresentam essas doenças. Tem muita gente perguntando aqui de hipertensão. Minha mãe tem pressão alta, faz um tratamento muito severo com relação a isso, daquelas pessoas que com certeza usam aquele medicamento todo dia. É o Elias do Jardim Novo Mundo em Arapongas. Ele quer saber se a mãe dele pode tomar. A hipertensão, a princípio, não seria uma contraindicação, né? Não seria contraindicação. Lembrando que provavelmente seja uma idosa, ela entra na primeira classificação, que é por faixa etária, tá? Não vai esperar a comorbidade vir. Tá? Então, primeiro ela vai entrar como faixa etária, então no grupo dos idosos, e a comorbidade, como ela já vai ter sido vacinada, ela não entra no terceiro grupo. A Vera está dizendo que tem, é até difícil falar essa palavra, hein, gente? Hipotireoidismo. E ela quer saber se pode tomar a vacina. Não, pode tomar, só que na verdade não entra nas comorbidades, tá, Juliana? Mas a obesidade, por exemplo, entra, né? Entra, a obesidade e é permitido, entra. Não há problema nenhum? Nenhum problema. Porque, na verdade, assim, se ela não tiver nenhuma sintomatologia do Covid, né, em si, e nem febre, não apresentar nenhum sintomas de resposta a uma agressão, ela pode tomar vacina com certeza. Maria Almeida, minha amiga, obrigado pela pergunta. Ela diz que tem 70 anos, faz hemodiálise. Ela quer saber se ela pode tomar a vacina. Então, hemodiálise provém de uma doença crônica, né? Insuficiência renal crônica. Ela deve perguntar ao médico dela se ela está apta a tomar a vacina, sim. Vamos voltar com a doutora Aline Stipp aqui e já bota para mim aqui, por favor, o levantamento em tempo real com os números da Secretaria Municipal de Saúde. Eu gosto de frisar sempre que são números de Londrina, tá? Não incluem pacientes da região, não. São 512 óbitos, os números atualizados sempre no final de tarde. Já são 512 londrinenses mortos pela pandemia, 26.350 casos confirmados. São números que nos assustam, até porque é importante ressaltar, são só de Londrina, né, doutora? Esse número de óbitos, lembrando que Londrina faz parte, né, de uma regional, então são os óbitos acontecidos dentro da cidade de Londrina. São números bem altos, né, que a gente tem acompanhado aí uma crescente novamente nessa curva. Eu queria comentar com a doutora esse quadro aqui que eu acho muito importante. Muita gente tem dúvidas de sintomas. Fecha aqui para mim, Rudy, ó. E aí fala dos sintomas mais comuns que acabam sendo registrados. É importante dizer isso porque às vezes a pessoa tem dúvida se ela deve ou não procurar atendimento, né? Então aqui traz a porcentagem, né, dos pacientes atendidos, qual porcentagem apresentam determinados sintomas. Né? Lembrando que os principais, tosse, né, 74% da população, né, que teve o Covid apresentou, 75% de febre e 60% de dificuldade respiratória. Então, são sintomas bem específicos, Juliano. Vamos seguir com as perguntas aqui, 99121-0893. Aqui na RIC é diferente, você faz o jornalismo juntinho com a gente, tá? E tá bombando aqui, meu Deus do céu. Olha só, vamos lá. Essa aqui é importante, hein? Atenção, essa pergunta que está chegando aqui é da Kathleen. Ela diz que o irmão dela é transplantado de fígado. Ele pode tomar a vacina? Isso é importante, né? A gente tem tantas pessoas que acabam passando por transplantes. Essas pessoas ficam impedidas de receber a vacina? Muitas vacinas, eles são impedidos sim de tomar, Juliano. O transplantado, ele tem que tomar uma medicação, né, pelo resto da vida para controlar essa rejeição ou não do órgão. Então, ele deve ter bastante cuidado e procurar um médico para ver se ele tem autorização. Às vezes, passou algum tempo, ele já vem mantendo uma saúde tranquila, ele pode ser vacinado, mas ele precisa procurar um médico.
A Ellen diz que o marido dela teve trombose e embolia pulmonar. Alguma contraindicação no caso dele? Tem que ver quais as medicações que ele toma, né? Então, lembrando que quem toma medicação, né, que é para evitar a agregação plaquetária, tem que tomar um cuidado com algumas vacinas. Então, melhor procurar um médico também e pedir essa autorização. Quem tem efizema pulmonar, está perguntando a Dulce aqui, pode tomar a vacina? Recai naquela história que a gente falou, do fumante, né? Isso, pode tomar sim. Se não tiver nenhum sintoma, né, principalmente de quadro de dificuldade respiratória, com febre, está liberada a vacinação também com outros problemas de pulmão, né, de quadro respiratório. A Letícia está fazendo a seguinte pergunta aqui, a gente até falou sobre isso outro dia e muita gente tem dúvidas. A mãe que acabou de ter o seu bebê, que está amamentando e que de repente se encaixa naquele quadro de comorbidades, tem diabetes crônica, tem hipertensão, essa mãe, ela não deve tomar a vacina e amamentar imediatamente, ou seja, ela deve tomar a vacina só depois que parar de amamentar. Então, também é uma classe que não foi testada, né? Então, não se sabe... Mesmo no caso da mãe que já deu à luz? Mesmo esse caso, porque como eu falei, né, numa outra vinda aqui, o leite é uma secreção, então essa secreção ela pode, né, sair algum tipo de partícula, alguma coisa aí para o neném. É difícil, tá, Juliana? Porque é uma carga muito baixa desse vírus, o vírus é inativado, é muito segura essa vacina, mas a gente tem que se certificar que, né, toda regra é uma exceção, então a gente precisa saber do médico dela que se ele autoriza ela tomar, ou então um pediatra da própria criança. Tá. O Márcio aqui do Bela Suíça, ele diz, eu tenho 69 anos, tenho algumas comorbidades e eu queria saber se eu for tomar a vacina, quanto tempo ela demora para fazer efeito? Então, a imunização, né, nos indivíduos testados, em 15 dias já evoluiu para a soroconversão, que é a formação dos anticorpos de memória contra o Covid-19. Doutora, quanto tempo então fica no corpo essa vacina e a vacina contra a Covid, ela vai entrar no nosso calendário de vacinação agora normal, como outras vacinas, ou eu vou tomar uma vez na vida e já era? Não, provavelmente, como outras vacinas de quadros gripais, ela terá que ser revacinada anualmente, porque, como eu falei uma outra vez também, Juliano, esse vírus ele vem de mutações, né? E algumas mutações vai ter que ter uma melhoria na vacina e aí sempre manter a imunidade para diminuir cada vez mais a circulação daquele vírus. Então, essa imunização, ela fica 1 ano, 2 anos, depende muito de cada organismo, mas provavelmente a Coronavac, não a Coronavac, mas a vacina contra o Covid-19, ele entra no nosso calendário de imunização anual. Não é eterno, não? Não é não. Tá certo. Ó, 1h21, eu queria mais uma vez agradecer a doutora Aline Stipp, farmacêutica, microbiologista, professora da nossa PUC, e ela de formação farmacêutica. E hoje, no dia 20 de janeiro, a gente está comemorando o Dia do Farmacêutico. Por favor, Rude, traz aqui para mim aqui. Eu queria ter um assistente de palco bonita aqui, mas não tenho. Tem o Rude aqui, né? Tá aqui, ó. Em nome do Grupo RIC, em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado por estar com a gente e muito obrigado a tantos farmacêuticos que nesse momento também estão sendo tão importantes, têm sido tão requisitados nesse período de pandemia, tá? Parabéns, doutora, muito obrigado. Muito obrigada, Juliano, pelo carinho aí com a minha classe, né, com os farmacêuticos. É uma profissão maravilhosa. Eu já sou formada há alguns anos, né, não preciso falar quantos anos, mas eu agradeço demais a abertura, essa crescente da nossa profissão, que vem ajudando nesse momento muito delicado, né, do nosso país, do nosso mundo. Então, são milhões de farmacêuticos aí no mundo. No Brasil, hoje a gente comemora o Dia do Farmacêutico. Eu quero parabenizar todos os meus ex-alunos farmacêuticos, os meus alunos que vão se formar farmacêutico um dia e todos nós da nossa classe. Muito obrigada pelo carinho da RIC. Com toda certeza. E os farmacêuticos, parabéns também, tá? Porque estão nos ajudando ao lado de médicos, enfermeiros, tantos profissionais da área de saúde, a levar o que é principal nesse momento. Eu acho que existem duas coisas que são fundamentais: a vacina e a informação. E isso a gente faz aqui, tá? E a gente fica muito orgulhoso de contar com especialistas como a doutora Aline.